Vamos ao gráfico do Bitcoin, começando neste período de 1 hora. Depois, vou diminuir o zoom para ver prazos mais longos. Mas agora, falemos do triângulo simétrico do Bitcoin, que indica alvos de alta e baixa, dependendo da direção da saída. Um triângulo simétrico é um padrão de consolidação, sem viés de alta ou baixa. Se romper acima da resistência em 105,2 mil, o alvo seria cerca de 112,5 mil dólares para o Bitcoin. Mas se rejeitar e cair, quebrando o suporte em 103,1 mil, então, na verdade, temos esse alvo de preço para baixo, chegando até 95,5 mil dólares no preço do Bitcoin. Como em qualquer rompimento, é crucial entender os fundamentos de negociá-lo, pois caso rompêssemos para cima, teríamos esse ponto de rompimento em, por exemplo, 105,2 mil dólares americanos. Agora, se o preço do Bitcoin reverter e fechar abaixo do ponto de rompimento, o padrão é invalidado. Esse rompimento de alta é invalidado, significando que o alvo de alta não está mais ativo e é melhor fechar a posição. E claro, o mesmo vale para o rompimento para baixo. Nesse caso, teríamos uma quebra para baixo com o ponto de rompimento aqui. Por exemplo, se tivermos fechamentos de velas acima do ponto de rompimento, isso invalidaria o rompimento e teríamos que descartar aquela meta de preço de baixa. Outra coisa sobre o triângulo simétrico é que ele pode romper para ambos os lados. Às vezes você verá um falso rompimento para cima, seguido de invalidação, voltando ao padrão e depois quebrando para baixo. E sim, claro, o inverso disso também é possível. É importante entender que isso é uma possibilidade e algo a se atentar. Então, leve a sério se vir essa invalidação, pois às vezes a invalidação de alta pode ser um catalisador para uma queda. Ou, claro, o oposto pode acontecer no sentido contrário. Agora, é claro, isso não é um conselho financeiro. Estou apenas relatando o que vejo nos gráficos. Você decide o que fazer com essa informação. Olhando o gráfico de 4 horas, vemos que ainda estamos acima da linha de tendência ascendente. Isso atua como suporte, atualmente em torno de 101. Enquanto estivermos acima disso, na minha opinião, o Bitcoin está em tendência de alta. Espero preços mais altos para o Bitcoin em algum momento. Mas se perdermos esse suporte, começarei a buscar preços mais baixos depois disso. Por exemplo, até a linha de tendência descendente, que está em cerca de 99 mil dólares. Acho importante mencionar isso também. Se houver uma quebra para baixo, lembre-se que há suporte de curto prazo na linha azul mencionada. Então, se for vender a descoberto esse movimento, fique atento se negociarmos perto deste nível aqui, pois pode haver um salto ou até invalidação dessa quebra de baixa. Essas são algumas coisas para observar nos gráficos. Além disso, o indicador RSI no gráfico de 4 horas ainda está em tendência de baixa, e enquanto estiver nessa tendência, o impulso do Bitcoin está enfraquecendo. Então, antes de falarmos de um possível movimento para cima, no mínimo teríamos que quebrar essa linha de resistência descendente, pois isso abriria caminho para mais ação de preço positiva novamente. E para mim, ao fazer essa operação, se eu vir uma quebra para cima neste padrão de triângulo simétrico, também buscaria uma quebra para cima dessa linha descendente de resistência no RSI, só para ter mais um nível de confiança nessa operação. Além disso, no gráfico diário, o Bitcoin ainda está abaixo da máxima anterior de 106 mil. Na minha opinião, um fechamento diário acima de 106 mil, tipo 107, seria uma confirmação de alta. De novo, indicando preços bem mais altos para o Bitcoin depois disso. Mas, enquanto isso não rolar, fique atento a uma possível queda para o suporte entre 100 e 99 mil. Se a gente olhar para a estrutura geral do mercado, temos uma mínima aqui, uma máxima, uma mínima horizontal, aí uma máxima mais alta, mínima mais alta e outra máxima mais alta. Então, para mim, isso é claramente uma tendência de alta. E enquanto não quebrarmos abaixo das mínimas anteriores, de cerca de 100 mil com fechamentos confirmados, o Bitcoin está simplesmente em alta no gráfico diário. Agora, olhando o mapa de calor de liquidação de 3 dias do Bitcoin, note como temos alguma liquidez para cima. Por exemplo, em 107,5 mil, com a maioria em 110 mil, mas também temos liquidez em cerca de 103 mil e até tão baixo quanto 100 mil no preço do Bitcoin. E destaco isso porque é exatamente o esperado de um padrão de triângulo simétrico, pois, como disse, é um padrão de consolidação. Com o tempo, mais liquidez se acumulará tanto para cima quanto para baixo, até que eventualmente rompa e varra a liquidez. E é por isso que eu disse, cuidado com possíveis falsos rompimentos aqui, pois às vezes você verá um grande movimento para. A desvantagem é varrer essa liquidez de curto prazo, mas depois disso, reverter e acabar eliminando todas as posições vendidas do mercado também, potencialmente atingindo o preço-alvo.
Certo, isso é só um exemplo, mas queria chamar sua atenção para isso caso vejamos algo assim acontecer nos gráficos. Agora vamos dar uma olhada rápida nas tabelas de fluxo do ETF de Bitcoin. Ontem vimos uma entrada líquida de mais de 800 milhões de reais nos ETFs de Bitcoin. A maior parte vindo do ETF de Bitcoin da BlackRock. Enquanto esses ETFs comprarem milhões em Bitcoin todo dia útil, isso vai pressionar o preço do Bitcoin para cima. Bem, esta foi a atualização do mercado de hoje. Uma última coisa, se quiser acesso à minha análise em tempo real na forma de sinais de negociação, pode fazer isso de graça entrando na comunidade, cujo link está na descrição do vídeo. Quando estiver lá e verificado, vá para o canal de acesso aos sinais de negociação. De lá, siga estes 3 passos para ter acesso gratuito aos meus sinais de negociação. Mas, independente de você entrar ou não, obrigado por assistir e nos vemos amanhã no próximo vídeo.